Hoje eu vou falar de um assunto que me fez refletir bastante e pode ajudar aí aqueles colegas que são advogados empreendedores e querem sair de um ponto que estão para um outro ponto para melhorar, ou sair do advocacia tradicional e ir para a advocacia digital e não estão achando o momento adequado para fazer essa mudança, que é um assunto relacionado à pressão e disrupção. O que é pressão? Pressão é são momentos em que a gente vive na vida, a gente vive sob pressão. Nós, advogados, temos prazo o tempo todo. E como que a gente faz para cumprir esses prazos? Geralmente a gente deixa, o prazo são 15 dias úteis, a gente deixa para cumprir lá no 14º dia ou até mesmo 15º dia, quem nunca? Então nós somos assim, os seres humanos são assim. Deixam para entregar as coisas no último dia do prazo. Isso me fez refletir bastante e eu prometo que isso vai fazer sentido ali no final. O que tem a ver isso o que tem a ver com o empreendedorismo, com mudar, com melhorar, com sair do ponto que está para ir para um outro ponto, do ponto X para o ponto Z, o que isso tem a ver. E aí refletindo sobre pressão, me veio a ideia também de disrupção. O que é disrupção? Disrupção é sair do ponto que está, sair de uma fase de um processo e interromper essa fase do processo. Então, o que tem a ver pressão com disrupção? A maioria das coisas da minha vida que mudaram para melhor e quiçá posso dizer para muito melhor, aconteceu de decisões, e essas decisões vieram em momentos de disrupção ou momentos de desconforto. Disrupção ou desconforto. Esses foram momentos da minha vida que tiveram um grande marco para uma mudança para melhor. Então, lá atrás, antes mesmo de começar a fazer direito, eu já comecei mais tarde, lá com 30 anos, ou quase 30 anos de idade. Não tinha ensino superior anteriormente. Mas o que me fez começar o direito? Tá? O que me fez começar o direito foi a vontade que eu tinha incessantemente de parar de passar dificuldade. Porque o que acontece? A minha vida, a maior parte do tempo foi pagar a luz lá no último dia do aviso de corte e ficar com aquele medo, aquela pressão que a CE ou RGE, eu acho que era na época que eu morava no interior, ia vir para cortar a luz. E vivia sempre naquela pressão, mas aquilo me deixava tão magoada e não, da forma que eu vivia, eu não conseguia pagar em dia. Porque o que eu ganhava ali na época dava para o básico, bem para o básico. Mas assim, eu tinha que correr atrás e eu não gostava, aquilo me deixava desconfortável. Eu tinha que sair daquele ponto. Até então eu trabalhava com vendas. E as vendas sempre para mim foram um veículo para ganhar dinheiro. Mas o que acontece? Quando eu trabalhava lá atrás, eu trabalhava para um empregador, para uma empresa. E o meu ganho era limitado, né? Era limitado. E o que eu trouxe, o que eu liguei o direito com a venda na época, tá? Na minha cabeça era que o direito eu ia continuar vendendo, porque eu sempre acreditei que a venda é um gerador de receita, o que vai fazer tu melhorar de vida é a venda. E com o passar do tempo eu tive muito mais certeza disso. E hoje tenho uma certeza convicta disso. Mas o que eu liguei então o direito à venda? Eu teria o direito de ter uma assinatura e vender um serviço por um ticket maior. E um serviço que fosse meu. Era a minha assinatura. Eu não dependeria de um empregador para melhorar de vida. E vender eu sabia, porque na época então eu tinha mais de 15 anos de experiência em vendas, então vender eu sabia. Eu só precisava de algo que me libertasse daquilo, me libertasse daquela dependência de uma outra pessoa. E foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer direito
buscando essa melhoria de vida. E isso deu certo, levou anos para mim me formar, enfim. Aquele desconforto que fez com que eu buscasse algo maior e que melhorasse a minha vida e da minha família. E foi aí que eu fui atrás do direito. Comecei lá no interior e no meio do tempo eu vim para Porto Alegre, para a capital, porque eu acreditava que aqui era um local que eu poderia exercer a profissão melhor, falando em escritório físico, porque até então, na época, eu não tinha ideia de escritório digital, era o escritório físico que era o que tinha, então eu não tinha esse conhecimento do escritório digital, né? Enfim, me formei, foi esse desconforto que me fez agir, foi aquela pressão da conta da luz atrasado, das contas que tinha para pagar, enfim, se a conta da luz era lá no aviso de corte, todas as outras contas eram lá no limite. Então, né, sempre paguei minhas contas, mas sempre sob muita pressão, e aquilo me deixava muito desconfortável. Enfim, depois eu me formei, eu não estagiei durante a faculdade, então o que eu faria naquele momento? Momento de mudança, como eu faria essa mudança, como eu faria essa gestão da mudança? Eu me formei, eu tive logo na minha formatura, enfim, nasceu o meu filho mais novo. E então naquele momento eu tive que ficar 1 ano e meio em casa com ele. Eu optei por ficar, né, com ele, para dar uma atenção para ele. Então fiquei com ele até 1 ano e meio em casa. Depois disso eu literalmente pirei e eu tive que sair porque eu não sou acostumada a ficar em casa. Então eu tive que sair atrás. E aquele momento, então, era o momento que eu tinha que cuidar da minha profissão, que eu tinha me formado, tinha passado na OAB já logo após a formatura ali, e eu precisava cuidar da minha profissão. Como eu faria para que isso desse certo? Só que eu não sabia atuar, eu não sabia a técnica, só sabia vender. Como eu faria? Só que eu precisava aprender minimamente a técnica para me sentir advogada. Eu não me sentia advogada naquele momento. Foi aí que, durante aquele tempo ali, uma ex-colega de faculdade, me chamou e perguntou se eu queria trabalhar num escritório que estava precisando de advogado, enfim, se eu queria trabalhar num escritório. Eu fui. Fiquei muito feliz na época ali, porque foi bem num momento assim que eu precisava muito, e fui trabalhar nesse escritório, sabendo que aquilo ali seria o meu estágio, porque eu não tive a oportunidade de estagiar e eu precisava fazer o estágio, precisava fazer esse estágio, e levei aquilo como estágio, porque até porque o que eu ganhava ali não era muito menos do que eu ganhava com vendas tempos atrás, né? Então eu sabia, e esse valor do honorário como associado, ele só dava para pagar a escolinha, porque eu tive que colocar o filho, que era pequeno, ali na escolinha. Ele literalmente dava para pagar a escolinha e os custos de trabalhar, porque tinha o custo de ir até o trabalho, depois almoço, então só dava para isso. Mas eu entendi que aquele momento era um momento que eu precisava do meu estágio, né? Já era advogada, mas era o meu estágio ali para aprender a técnica, né? Eu fiquei ali durante 9 meses e aquele já foi um momento, fiz muitas audiências, eu atuei na área trabalhista ali, já consegui me incorporar um pouco, assim, me sentir advogada, porque era audiências massivas, assim, uma atrás da outra, então eu tive que, de novo, na pressão, aprender a advogar ali daquela maneira, né? E aprendi bastante coisa, então já me senti encorajada para agora eu quero o meu negócio, eu quero o meu escritório, né? O que eu fiz então? Fui para um dos sócios e disse, eu vou sair e vou abrir meu próprio negócio. E teve um dos sócios que veio para mim, eu estava sentada, ele chegou na porta, eu olhei para ele, ele disse, lá fora não funciona que nem aqui dentro, lá fora é bem mais difícil. E eu disse, eu sei que é difícil. Não sabia que seria tão difícil, passei uma dificuldade bem grande ali no início da minha carreira, para abrir o meu escritório, porque eu saí para buscar, não sabia o que. Aí durante esse tempo eu fui fazer Uber, para me manter
e para organizar todo o passo a passo até eu abrir o meu escritório, né? Então, abri o escritório, depois de um tempo, aquele tempo foi terrível para mim, uma experiência péssima. Eu não, definitivamente eu não ia ficar ali fazendo Uber, e admiro assim as pessoas que fazem, porque para mim aquilo foi muito difícil mesmo, assim. Durante esse tempo que eu fiquei fazendo Uber, que foi uns 4 meses, eu bati 2 vezes o carro, assim, foi muito desgastante e cansativo para mim, assim. Mas durante aquilo eu tirei com um aprendizado, assim, muitas pessoas que vieram e entraram eu fazia a corrida para eles e conversava, e vieram muitas colegas, advogadas e advogados que iam me trazendo informações, e foi ali que eu fui me direcionando para o direito previdenciário, que foi o que mudou a minha vida, né? Então ali que eu fui entendendo, ou pegava até mesmo segurados do INSS que precisavam muito do INSS, eu fazia muitas corridas para a agência do INSS, levava e trazia, e fui entendendo ali que aquilo poderia ser bom para mim. A segunda vez que eu bati o carro, que eu disse, agora deu, eu não aguento mais isso, chega, não consigo mais, deu. Aí então que o meu esposo, junto com o meu filho, vieram no centro para vir atrás de uma salinha na frente do INSS para que eu pudesse abrir o meu negócio ali, empreendedora. Eu, sem saber, eu sempre fui muito corajosa para ir atrás. Então ali eu fui com a cara e com a coragem, abri literalmente o meu primeiro negócio da advocacia. Até tinha atuado em alguns casos como autônoma, mas não é a mesma coisa, em casa, enfim, eu precisava ter o meu negócio, e ali eu comecei o meu negócio na advocacia, né? E sem saber sobre direito previdenciário, fui aprendendo em cada cliente que chegava ali, eu ia aprendendo com o próprio atendimento, ia atrás, pesquisava, atendia, eu sabia vender, então fechar aquele cliente para mim não era difícil, fechar aquele contrato ali, então eu fechava o contrato com técnicas de venda, e aí eu ia atrás do direito em si para poder atender aquela pessoa. Às vezes poderia até pegar alguma coisa que não tinha direito, mas enfim, faz parte, né? A gente no começo não é bom, depois tu vai trabalhando e vai melhorando. Foi então aí o meu um outro momento de disrupção, que foi a batida do carro, que me fez então vir e abrir o meu negócio. Então aqui trazendo rapidamente um terceiro momento de disrupção. Trabalhei durante um ano e meio, acho que foi, só no cliente físico, só cliente físico, tá? Frente do INSS, cliente físico. Mas aí, durante esse tempo, mais precisamente depois de uns 12 meses de trabalho ali, eu entendia que eu tinha que começar um negócio, começar a fazer página, criar campanhas no Facebook. Eu precisava começar a fazer isso. Foi então que durante um tempo ali, que isso foi precisamente lá por final de 2019, eu até contratei um estagiário do marketing para desenvolver um site para mim e fazer toda a ligação das redes sociais, deixar tudo preparado ali e fazendo esse trabalho ali, né, que eu precisava. Essa pessoa bateu na nossa porta e pediu trabalho, e a gente contratou como estagiário. E então eu dei essa oportunidade para eles, e eu já tinha mesmo esse plano, porque eu tô sempre pensando tô fazendo uma coisa e pensando em outra, e em fazer o que eu posso melhorar. Então já comecei a desenvolver esse trabalho aí de formiguinha, digamos assim, do marketing. Então isso foi em 2019, um pouco antes de terminar o ano ali de 2019. Aí, terceiro momento de disrupção, pressão e disrupção, foi quando estourou a pandemia, que foi início de 2020 ali. Fechou tudo. O que eu faria? Fechou a agência do INSS, o que eu faria? Não tinha mais aqueles clientes ali. O que eu faria daí, nesse momento? Como eu já tinha começado esse projeto digital, eu resolvi então dizer, agora eu vou estudar esse negócio digital. Quero entender como que funciona esse negócio aqui. Aí, meus queridos e queridas, nesse momento, a minha vida mudou muito, assim.
Por um tempo eu fiquei sozinha, só eu trabalhando, e eu vinha para o escritório, mesmo sem movimento, porque eu precisava daquele tempo para mim estudar, refletir, fazer funcionar o negócio. Estudei muito para que isso acontecesse, mas aí começou a deslanchar. Rapidamente começou a deslanchar. Campanha, atende o cliente no WhatsApp e fecha o contrato, faz tudo. Fecha o contrato, depois protocola o benefício ou faz o judicial, se precisa ser feito, faz tudo. Mas desde o marketing até o fechamento do contrato. E de novo, entra a venda aí. Mas então o que eu aprendi de lição disso tudo? A maioria dos momentos da minha vida eu precisei de um momento ruim para que algo de bom acontecesse, para que eu me movimentasse e algo melhorasse na minha vida. E qual é a reflexão disso tudo? Eu não preciso esperar que algo ruim aconteça para que eu me movimente, para que eu faça uma mudança. Eu posso simplesmente criar minha pressão. O que eu preciso que aconteça? Criar minha pressão e desenvolver isso, né? Por exemplo, assim, eu preciso gravar conteúdo, que a gente vai protelando tudo, né? Quando que eu vou gravar, quando eu vou gravar? Eu preciso gravar conteúdo para um mês inteiro ou para uma quinzena. O que eu faço? Eu posso simplesmente, e isso eu já faço aqui, mas muitos outros casos dá para fazer dessa forma também, eu crio um dia exato. Quinta-feira é o meu dia de gravação ali no escritório, então eu preciso criar conteúdo para uma quinzena, porque se eu ficar todo dia me preparando para gravar, eu vou protelando e tipo assim, eu não tenho aquele prazo para terminar, então isso vai se protelando e quando vejo já passou 1 mês, 2 meses e nada acontece. Então eu crio um dia é o dia de gravação, quinta-feira é o dia de gravação, eu preciso criar o conteúdo para 15 dias, então aquele dia eu só faço isso. O que é isso? É um momento que eu tiro ali para fazer todos, é uma pressão, é um prazo que eu tenho. Então assim, geralmente o que acontece? Quando eu tenho que gravar quinta, eu preparo todo o conteúdo na quarta, né? Poderia preparar uma semana antes, mas o que a gente faz? A gente protela, todo ser humano é assim, e porque quinta-feira é dia da gravação, tu combinou com quem vai te ajudar a gravar, enfim, ou se tu vai gravar sozinho, tu tem que criar esse compromisso consigo mesmo, que aquele dia é o dia em que precisa acontecer, e a gente não precisa esperar que algo de ruim aconteça para criar as nossas próprias pressões, né, para que as coisas efetivamente sejam feitas. Então aí me serviu de grande lição e eu acredito que eu posso replicar isso para muitas áreas e muitas coisas da vida, em buscar, pensar, fazer, criar um objetivo de um resultado e trabalhar em cima disso. Isso é um outro exemplo típico, que são as metas de venda. No escritório eu tenho metas de venda para o setor comercial. Se eu não crio metas de venda, tá tudo bem, qualquer resultado que vem tá bom. Agora, se eu criar uma meta e botar uma premiação para eles vão correr atrás daquilo ali. Então a gente funciona, o ser humano em todos os sentidos, a gente funciona sob pressão. Então me fez refletir muito aí quanto a isso. E queria deixar essa reflexão aí para você, e até comenta aqui embaixo nos comentários, deixa seu comentário aqui, qual é a pressão que te move? Qual é a pressão? É as contas que tu não consegue pagar? É o teu escritório físico que tu não tem cliente todos os dias para fazer o teu negócio deslanchar? Porque venda é receita, e se tu não tem novos clientes todos os dias entrando, tu não tem geração de receita, aumento de receita? O que te move? Ou é os filhos que você tem, que porventura tenha, que quer dar uma boa educação, que a escola, infelizmente a escola para ser boa aqui no Brasil tem que ser escola paga? Então você quer dar uma boa educação para o seu filho, quer dar um plano de saúde porque não quer depender da fila do SUS? Se teu filho fica doente, tu tem que ir lá pro posto de saúde e a mãe literalmente posar lá para conseguir uma ficha para ser atendido? E depois que tu é atendido, eles te esculacham e dizem que tu não tem nada, mesmo que tenha?
Quer sair dessa situação? Quer pagar uma conta em dia? O que é? Qual é o seu desconforto? Qual é a pressão? Né? É uma reflexão que eu acho que dá para pensar e pode trazer aí grandes mudanças na nossa vida, na sua vida aí que está querendo empreender. O que precisa para te abrir o teu negócio digital? O que precisa? Gravar vídeos? O que precisa? Aprender marketing? Se for isso, eu estou disposta a ajudar. A gente tem lá a Nova Advocacia Digital, o curso desenvolvido ali para ajudar advogados empreendedores a começar o seu escritório digital do zero. Lá tem todo o passo a passo para começar do zero. O que está te faltando? Coragem? Data? É um ponto de reflexão aí para estar pensando em ver o que pode fazer aí para botar em prática esse projeto que está no papel e melhorar a sua vida.